Você acha que tá fácil ou tá difícil paquerar hoje em dia? Meu Deus! Acho que depende. Nunca foi tão difícil quanto hoje em dia. Eu acho assim que tá muito fácil paquerar, mas tá difícil ter algo sério com as pessoas. Ai, Dandara, tá muito difícil paquerar. Eu acho que eu vou desistir da minha vida amorosa. Não, Clara, calma. Me conta melhor o que tá acontecendo. Ai, Dandara, sei lá. A sensação é que ninguém tá muito disponível. Talvez nem eu mesma. Mas eu juro, tem dias que eu saio de casa focada. Hoje eu vou conhecer alguém, hoje eu vou beijar na boca. E nada acontece. Os caras parecem que eles ficam sempre no mesmo grupinho, com os mesmos amigos, não olham pro lado. Tá muito difícil dar aquela encarada, sabe? Pra saber se o outro também tá afim. E no online, nem comento. Porque é aquela coisa de foguinho, curtida, mensagem, conversa mole, mas marcar de sair mesmo, pra ver como é que é, ninguém quer, ninguém pode, ninguém nunca tá disponível. Eu tô exausta. Clara, eu não sei se te ajuda, mas eu vou te falar que você não é a minha única amiga que tá reclamando disso. Parece que tá rolando tipo uma crise geral da paquera, né? E aí quando finalmente as pessoas vivem uma experiência legal, ela não vai pra frente, né? Exatamente. É sobre isso que a gente vai refletir nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca. E eu sou a Clara Novaes. Toda semana a gente vai pra rua e desenrola um assunto relevante na companhia de pessoas que podem ajudar você a levar uma vida mais solar. Sempre com rigor jornalístico e microfone aberto pra quem quiser palpitar. Pra dar match com a temática do episódio, hoje a gente veio até a rua Vupabuçu, em Pinheiros, que tem vários barzinhos e costuma ficar lotada de gente, não só nas mesas, como espalhadas pelas calçadas nos finais de semana. A dica veio de um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações do perfil Risadas e Garfadas, que diz que aqui é o lugar perfeito pra quem tem 30 a mais e quer paquerar em São Paulo. Hoje é uma sexta-feira à noite, tá chuviscando, mas mesmo assim tem uma galera por aqui. Imagina quando tá calor. Será que esse pessoal tá se dando bem? Relacionamento é um assunto que sempre dá muito ibope, né? Não só nas conversas acaloradas na mesa de bar, como na mídia. O que teve e segue tendo de programa de TV dedicado ao assunto: Amor e Sexo, da Globo, Fica Comigo, na MTV, Namoro na TV, no SBT, Casamento às Cegas, na Netflix. Isso para citar alguns casos de sucesso. Fora as chamadas recorrentes nas capas de revistas femininas nos anos 90 e 2000, lembra? Será que ele é o cara certo? Descubra agora. Ou sinais que ele está realmente afim de você. E esse tipo de conteúdo segue aí até hoje, mas migrou para as redes sociais com um discurso atualizado. É só reparar a quantidade de post bombado com conselhos amorosos e debates sobre não monogamia, idealização, ghosting, dependência emocional. Também nas redes sociais, são inúmeros os desabafos sobre a dificuldade de paquerar atualmente. Se por um lado, hoje a gente tem mais ferramentas para conhecer gente nova, como aplicativos e redes sociais, por outro, parece que ficou muito mais complicado construir uma conexão verdadeira. Muitas mulheres hétero, inclusive, estão tão cansadas de se frustrar na paquera que estão aderindo a movimentos como detox de macho e celibato involuntário. Pesquisas mostram que a frustração na busca por um relacionamento está crescendo. Um estudo publicado em 2020 pelo Pew Research Center, por exemplo, revelou que 47% dos americanos acham que está mais difícil encontrar alguém para namorar hoje do que há 10 anos. Depois do tempo que passamos confinados durante a pandemia, parece que piorou. Apesar dos números serem gringos, a sensação geral aqui no Brasil é a mesma. E foi esse cenário que a gente encontrou aqui nos barzinhos. Antigamente você saía pra um bar, alguma coisa, sempre conhecia alguém, e hoje em dia é difícil. Tá faltando olho no olho. Papo também, porque às vezes a pessoa até olha, mas não tem coragem de vir chegar e conversar e trocar uma ideia, então tá difícil interagir. Olha, eu acho que tá diferente, sabe? Hoje em dia a galera tá muito nessa de aplicativo, Instagram, Tinder, e a coisa do pessoalmente tá mais difícil. Acho que o acesso, com a internet, com a sociedade em rede hoje em dia, eu acho que trouxe essa falsa sensação de possibilidade, de acessibilidade. Então tem várias formas de chegar numa pessoa, várias plataformas diferentes, só que eu acho que é muito difícil consolidar algo. Eu sinto que homem hoje em dia é muito inseguro, antes eles eram mais ousados. As minas têm que tomar mais atitude. Sim, 100%. Os caras não chegam, não conversam, e aí, depois chega no Instagram e, putz, você tava linda, então é meio chato isso. Eu acho que as pessoas têm mais opção, eu acho que a internet deixa a galera mais preguiçosa também, a gente acaba usando mais aplicativo. E eu sinto que quando você sai, as pessoas chegam menos em você. Mas pra você funciona? As conversas online, elas têm ido pra vida real? Muito pouco, muito pouco.
Pelo visto, eu não tô sozinha, hein, Dandara? Muita gente falou da questão dos aplicativos e das redes sociais. A Esther Perel, terapeuta de casais belga super respeitada e autora de best-sellers como Casos e Acasos e Sexo no Cativeiro, fala sobre um fenômeno chamado Online Dating Fatigue, ou, em bom português, fadiga da paquera online. Um cansaço da dinâmica que precisamos atravessar hoje em dia para enfim chegar no olho no olho. Desliza para a esquerda, para a direita, dá match, envia mensagem, conversa. Nossa, fiquei cansada só de lembrar. Ainda nessa linha, o psicólogo americano Barry Schwartz tem um livro sobre o paradoxo da escolha. Ele explica que, quando temos muitas opções, ao invés de facilitar a decisão, isso pode gerar um sentimento de sobrecarga e ansiedade. Ou seja, quanto mais possibilidades a gente tem, mais difícil fica e mais insatisfeitos nos sentimos com a escolha feita. Bate aquela dúvida, será que não tem nada melhor? E é exatamente isso que os aplicativos de relacionamento e a facilidade que a internet trouxe de nos conectar com qualquer pessoa do mundo acabam provocando. Com tanta gente disponível, parece que a gente nunca se satisfaz com ninguém. Fica passando de perfil em perfil, achando que a próxima pessoa vai ser melhor. Enquanto há algumas décadas, as pessoas simplesmente se conheciam através de círculos sociais próximos, como escola e vizinhança. Para incrementar o debate, a gente bateu um papo com a psicanalista e pesquisadora do amor Carol Tchoukian, que afirma sem titubear, tá rolando sim uma super crise na paquera. Muitas pessoas entram, tanto nos aplicativos quanto no próprio jogo da paquera por inbox de Instagram, por exemplo, não como uma forma de efetivamente conhecer alguém, mas querendo massagear o próprio ego. A gente tá angustiado, tá se sentindo sozinho, tá saindo menos, e a gente usa essas interações como uma forma de se sentir reafirmado. Só que como você não conhece efetivamente a outra pessoa ou profundamente, você tem menos cerimônia para simplesmente parar de falar. Porque é um pouco, cansei. Tipo criança, brinquedo, cansei, eu nem conheço muito essa pessoa. E aí a gente reclama que as relações estão rasas, que esses papos não aprofundam, mas o que eu vejo é que ninguém tá tentando direito. A Carol sente que estamos muito imediatistas. Queremos conversas profundas na primeira troca de mensagens. Mas isso é uma construção. É preciso levar em conta que algumas pessoas são mais fechadas, têm outro ritmo, outra linguagem. Ela brinca que estamos vivendo tempos de amor on demand. Assim como hoje, a gente consegue ver um filme a hora que quiser ou receber as compras do mercado em 15 minutos, queremos que o outro nos dê atenção na exata hora que estamos disponíveis no aplicativo. E se isso não acontece, já achamos que é falta de interesse. Outro ponto importante que a Carol falou é que estamos vivendo a falácia das relações leves. Quem nunca ouviu ou disse se não for assim eu não quero. Mas nas relações reais vai sempre existir algum atrito. E as pessoas estão com preguiça desse atrito. Preferem focar em si mesmas. Ficar em casa, vendo televisão e acordar cedo para ir pro spinning, por exemplo, do que ir a um date que elas não têm certeza se vai ser bom. A gente enche a boca para dizer que a gente está focando na gente e muitas vezes esse autoinvestimento é uma fuga e um medo, porque se abrir para o outro é lidar com o imponderável. A gente desaprendeu a improvisar, porque todas as conversas são mais ou menos mediadas pela tecnologia. A gente fica analisando, a hora que você senta num bar, você não sabe o que a pessoa vai falar, para onde essa conversa vai, o cheiro dela. A gente tá com medo de não saber improvisar. É tanto medo de perder tempo que eu sinto que para não perder tempo a gente tá perdendo oportunidades. Às vezes também rola um descompasso para conseguir marcar o encontro, né? Um fala, vamos tomar uma cerveja esses dias? O outro responde, pode ser, mas ninguém decide nada concreto. Por isso, a Carol aconselha a sermos mais prepositivos e direto ao ponto. Vamos no tal bar quarta ou sexta-feira? Se a pessoa quiser sair com você e não puder nessas datas, ela vai sugerir outro dia. Se não quiser, vai te enrolar, o que é uma resposta. Também tem muita mulher sentindo falta de atitude do lado dos homens. Entre as pessoas que a gente conversou nas ruas, rolaram alguns desabafos sobre estar cômodo pros caras, já que agora as minas estão menos passivas. Pra Carol, esse desconforto é um reflexo do machismo inerente na gente, principalmente em um momento que discursos sobre energia feminina estão bombando nas redes sociais com coaches de feminilidade que resgatam pensamentos como a mulher que toma atitude vai ser punida e mulher independente assusta os homens.
Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos que a gente dá às amigas. Porque é comum você ouvir de uma amiga, assim, mas será que você não mandou muita mensagem? Mas será que não pareceu que você estava interessada, como se exalasse pelos seus poros, assim? Demonstrar interesse não é demonstrar desespero. E aí uma outra provocação que eu queria fazer é, você tá afim desse cara ou da ideia desse cara? Porque se o cara nunca faz nenhum movimento e você continua lá, por que mesmo que você queria sair com esse fulano? A Carol também avalia que essa falta de atitude que muitas mulheres estão sentindo nos homens pode ter a ver com um misto de responsabilidade afetiva e covardia. Eles pensam, será que se eu demonstrar afeto e depois mudar de ideia, ela vai me chamar de sacana? Ou, será que essa cantada é inapropriada? E aí acabam jogando na retranca. Se a pessoa fica, eu tenho medo de, não sei se eu estou pronta. Eu também não sei se eu estou pronta. A gente está se conhecendo, é período de experiência. Para tirar também essa ilusão deles, desse poder, né, que a gente vai quebrar se eles forem um pouquinho carinhosos e mudarem de ideia. A gente banca ser o vilão da história de alguém, e eu vejo isso também muito na clínica. Parte da dificuldade de viver o luto é, eu quero que o outro compre a minha narrativa, porque eu não quero que essa pessoa fale no churrasco de família que eu fui a mulher louca ou que eu fui o cara abusivo. Então, você quer combinar o jogo. E às vezes a pessoa vai falar, putz, ele foi sacana, ela não foi legal. A gente tem que assumir esse risco. E assumir também a frustração do eu queria muito que essa história continuasse e não rolou. Essa pessoa não me enganou, não foi um narcisista. Não, putz, que saco. Eu queria, não deu certo, é ruim mesmo. Vou chorar, vou sair, vou paquerar, vou fazer spinning. Mas não preciso transformar o outro num vilão. Uma expectativa forte atualmente é a de que vamos encontrar alguém perfeito, que vai resolver todos os nossos problemas. É quase como se estivéssemos buscando um produto, em vez de uma conexão real, ao mesmo tempo em que se espera muita tolerância do outro lado. As pessoas também estão mais seletivas, né? A Esther Perel, que citamos lá no começo do episódio, diz que a pandemia fez muita gente repensar o que procura em um relacionamento. Tem um lado positivo, claro, de autoconhecimento, mas também aumentou a dificuldade de encontrar alguém que realmente se encaixe nesses novos critérios. Foi o que a Carol falou. As pessoas estão tão centradas nelas mesmas, nos seus medos e suas vontades, que esquecem de olhar para o lado, se abrir para o inesperado. Ficar na defensiva pode nos proteger de muita coisa, inclusive de viver histórias legais, seja por uma noite, uma semana, um mês ou a vida inteira. Verdade. A gente também conversou com o psicanalista com foco em filosofia africana, Omologie Agbara, que trouxe um ponto importante em relação à sensação de grande oferta que as redes sociais oferecem, entrelaçada com essa dificuldade das pessoas se abrirem. As pessoas, elas querem trocas, né? Elas querem, eu estou oferecendo, estou dando, né? Eu estou cortejando, estou interessado, demonstre também. Porque também ficar só quero receber, com tantas possibilidades hoje, né? De várias conexões, eu me interesso em alguém, esse alguém não está sendo recíproco, porque eu vou ficar ali sustentando, né? Fazendo a minha serenata, se a outra pessoa não sai nem na janela, assim, para dar uma olhada. O Homologie lembrou que, há poucas décadas, o comum era o casal conversar por bastante tempo para depois pegar na mão, pedir autorização para os pais, namorar no sofá sob a vigília deles. Era um cortejo longo até a coisa engatar. Agora, a gente espera que a dinâmica da paquera seja rápida, intensa e eficaz. Se não for, logo descarta. A gente também perguntou ao Homologie as percepções dele em relação ao descompasso atual de expectativa entre os gêneros. Assim como a Carol, ele destacou que o machismo introjetado tem influência nisso, mas por outra perspectiva. Eu percebo que muitas mulheres não estão prontas ainda para lidar com os homens que a militância muitas vezes reivindicou. Esses cuidados com a casa, esses cuidados com os filhos, por exemplo, vai construir uma subjetividade masculina que é muito diferente do homem convencional, tradicional. Então, eu não sei o quanto é que também essas mulheres estão preparadas para lidar com homens que estão acolhendo muito bem a sua feminilidade. Homens que estão reivindicando também chorar, homens que estão reivindicando também mostrarem as suas vulnerabilidades. Olha, interessante. Fica aí essa provocação para nós, mulheres. E além da questão de gênero, é importante destacar que outros recortes impactam na dinâmica da paquera e das relações.
como a raça. O Homology pontua que a experiência das pessoas negras com o afeto é mais complexa e fragilizada, uma vez que até pouco tempo atrás, o lugar da beleza e do desejo era primordialmente das pessoas brancas. Esse movimento de um amor mais afrocentrado contribuiu bastante para que pessoas negras saíssem desse limbo de uma solidão afetiva e começassem a perceber que existe possibilidade de construir vínculos, de paquerar, de se relacionar. Ele é um movimento de restauração das nossas potencialidades. Então, se socialmente pessoas negras são ainda lidas como segunda opção, como pessoas que não são tão bonitas assim, né, que não têm em si essa beleza hegemônica, se são vistas como pessoas que não são dotadas assim de prosperidades. Quando a gente pensa nessa dimensão afrocentrada, a gente está dizendo que tudo isso para nós é uma balela. É um jeito de afirmar o que deveria ser óbvio, que todos temos o direito a viver interações reais, com afeto e reciprocidade. O Homology também falou sobre como a sexualidade influencia o flerte e a construção das relações. Segundo ele, enquanto mulheres lésbicas costumam avançar com mais agilidade e intensidade, os homens gays têm uma tendência à hipersexualização e uma maior dificuldade em criar laços profundos. Livres das amarras impostas pela sociedade tradicional, os homens gays e bissexuais acabaram criando as suas próprias dinâmicas para buscar afeto e explorar seus desejos. O Grindr, por exemplo, foi criado em 2009, antes mesmo do Tinder, e rapidamente se tornou um dos principais apps para encontros entre eles. Mas, segundo um estudo publicado na Psychology Today, em 2019, muitos usuários relatam que, apesar de facilitarem o encontro de parceiros sexuais, esses aplicativos acabam incentivando comportamentos superficiais. Além disso, é mais difícil desenvolver conexões emocionais verdadeiras em um ambiente que muitas vezes prioriza a aparência e o sexo. E no caso das mulheres lésbicas, o que para algumas é a solução, para outras pode ser um problema. Essa expectativa de que o relacionamento evolua muito rápido, com planos de convivência logo nos primeiros encontros, acaba criando uma pressão desde o início, o que pode fragilizar as relações. E a coisa fica bem mais complexa se explorarmos as outras letras da sigla LGBTQIA+. Mas, de uma forma geral, podemos dizer que muitos dos desafios desse grupo vêm de uma invisibilidade afetiva que ainda existe. A psicóloga inglesa Meg John Barker, no livro Queer: A Graphic History, destaca que a falta de representatividade e a discriminação constante afetam profundamente a autoestima e a forma como essas pessoas se veem no contexto amoroso. E tem mais. O preconceito dentro da própria comunidade também é um fator. Homens gays enfrentam estereótipos de masculinidade tóxica, que impõem a rejeição de características consideradas femininas e dificultam a expressão emocional. Já as mulheres lésbicas lidam com a fetichização das suas relações, enquanto bissexuais e outras minorias têm as suas experiências desautorizadas, como trabalha a ativista Júlia Serrano no livro Excluded: Making Feminist and Queer Movements More Inclusive. Isso pode tornar o ambiente da paquera ainda mais complexo e frustrante para todos. Para Júlia, o caminho para construir relações mais verdadeiras e acolhedoras está justamente na inclusão e na valorização da diversidade dentro da comunidade. E como a Carol mencionou, isso também envolve sair da defensiva e se permitir ser vulnerável, se abrir para o inesperado. É preciso encontrar formas de olhar ao redor com mais generosidade, acolher o outro com empatia e ter a coragem de tomar a iniciativa. Assim, fica mais fácil construir conexões reais, mesmo que seja só por uma noite. É isso aí. E aí, Clara, agora você me diz, essa conversa toda conseguiu te dar uma animada? Ai, com certeza serviu para trazer um monte de reflexão. Agora, para saber se abrir minha cabeça e o meu coração, só mesmo na prática. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Boa! Bom, o nosso papo sobre paquera foi ótimo. Mas antes do episódio acabar, eu quero te lembrar de algo super importante. Em breve, você vai poder ajudar diretamente a manter o The Summer Hunter sempre criativo. O apoio da nossa comunidade é o que vai nos permitir continuar explorando novas ideias e trazendo o melhor conteúdo para você, sem interferências externas. Em breve, a gente te conta como fazer parte dessa jornada. Fica de olho! Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Siga a gente na sua plataforma de áudio favorita para ficar por dentro das novidades.
Conheça também os outros canais do The Summer Hunter. Os links estão todos na descrição. O Desenrola é apresentada por Clara Novaes e Dandara Fonseca, que também assinam o roteiro, com edição de Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats. Até o próximo episódio!